Emprego e carreira. Oferecimento Senac, uma instituição do Sistema Fecomércio MG. É isso, pessoal. Vamos falar um pouquinho de emprego e carreira. Paty Lisboa está aqui comigo para a gente trocar uma ideia hoje sobre autogestão profissional. Paty, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Júnior. Boa tarde, convidados e a todos os ouvintes da Itatiaia que estão aí conosco, nos ouvindo. O que é esse negócio de autogestão? O que é isso? Pois é, Júnior. Quando a gente fala na nossa carreira, na nossa profissão, sobre a autogestão, a gente precisa entender o contexto, né? A nossa geração aí, os milênios, né, e as gerações acima, nós fomos criados muito sendo controlados e comandados, né? A própria gestão de pessoas era de muito controle, do microgerenciamento. E a gente, muitas vezes, começa a demandar para a empresa decisões que deveriam ser nossas e até responsabilidades, né? A gente vê o óbvio na nossa frente em relação à nossa carreira, em relação ao nosso trabalho, ao coletivo, e a gente fala, mas ninguém me pediu, ninguém falou nada disso comigo, então não era comigo. Hoje em dia, quando a gente fala, né, da gestão de pessoas, do RH contemporâneo, é muito importante que a gente desenvolva essa autonomia, né? Por mais que a gente tenha gestores, que a gente tenha líderes, a gente ser muito responsável pela gestão dos nossos processos, das nossas responsabilidades, do nosso crescimento, da nossa rotina, gestão do tempo. Como é que... Bom, você já citou algumas questões aí que a gente precisa ficar atento, mas vamos lá, Vamos ficar nos 3, que é um número bom, eu gosto do 3. Que a gente precisa ficar atento para a gente conseguir fazer essa autogestão. Sim, a primeira coisa, planejamento, né? Quando a gente não sabe aonde a gente quer chegar, é muito mais difícil a gente desenvolver essa caminhada. Então, você planejar suas metas, seus objetivos e, inclusive, o que você tem que fazer, o que você tem que desenvolver, que recursos você precisa. Quando a gente fala de recursos, eu não estou falando só de recursos financeiros. Que equipamentos, que equipe, que tipo de conhecimento você precisa desenvolver. Então, fazer um planejamento e ter ele ali à sua mão é muito importante para a autogestão. Outro ponto que a gente vai falar aqui no Chamada Geral, inclusive um dia só sobre esse assunto, de tão interessante e importante que ele é a gestão do tempo. Gente, o tempo é o bem mais precioso que nós temos. O nosso tempo, a gente muitas vezes deixa que aquilo que é importante, que a gente não dá atenção, se torne urgente. E quando algo se torna urgente, é porque ele já venceu o limite daquele planejamento. E muitas vezes também a gente dá atenção para coisas que são circunstanciais e que não são estratégicas. Então, uma pessoa que tem uma gestão do tempo eficiente, ela vai ter uma boa gestão de prioridade, ela vai saber dizer não, ela vai saber elencar aquilo que é mais importante, que vai desencadear outros benefícios. Então, a gestão do tempo, ela também, sem dúvida, ela é extremamente importante. Qual outro ponto aí que você acha que pode ser importante? Pois é, eu fiquei pensando que você tá falando, minha cabeça tá girando aqui, né? Esse negócio de dizer não, eu acho que é muito importante, mas a gente ainda tem medo de dizer não, né? Você passou de forma, tangenciou isso aí do dizer não, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho. Vamos sim. Nós temos que desmistificar a questão do conflito. Toda vez que a gente fala a palavra conflito, a gente já acende um alerta e fala, opa, né, problema, desavença. E conflito não é isso. Conflito é quando algo precisa nascer. É quando a gente precisa trazer para um ponto melhor algo que precisa ser ajustado. E o dizer não, muitas vezes, ele, na nossa percepção, ele pode ser um gatilho para o conflito, né? Eu vou dizer não, eles não vão gostar de mim, eu não vou ser aprovado, eu não vou ser amado, eu não vou ser aceito. Então, a gente saber se posicionar, né? Quantas vezes a gente não faz isso e toda vez que eu estou dizendo sim para o outro sem querer dizer esse sim, eu estou dizendo um não para mim mesmo, né? E estou deixando de me priorizar. E não que a gente tenha que ser egóico, egocêntrico e achar que nós somos o centro do universo. Mas quando eu tenho as minhas prioridades muito claras e eu sei quais são os benefícios e as consequências disso, eu tenho muito mais tranquilidade para me posicionar e saber dizer não. Então, dizer não é uma qualidade, né? E dizer não precisa ser de uma forma ríspida, abrupta, pelo contrário. É a gente, inclusive, contextualizar e priorizar. Eu não posso, se você me pede e fala assim, Patrícia, você pode imediatamente fazer alguma coisa aqui agora, e aí eu tenho uma lista de tarefas, eu não preciso virar para você e falar, não, Júnior, eu não posso. Eu vou falar, Júnior, eu posso sim. Mas primeiro, eu tenho algumas aqui prioridades para cuidar e assim que eu resolvê-las, eu consigo te atender. Pode ser assim?
eu disse não, né? Mas eu disse não de uma forma com que você compreenda o meu contexto. Aliás, se eu dar um pitaco, ela falou em conflito, você sabe como é que é, né? O conflito, pelo entendimento moderno da teoria moderna do conflito, o conflito a gente precisa vê-lo de forma positiva e não de negativa como a gente vê. Quando você consegue enxergar esse conflito de forma positiva, nasce uma grande oportunidade de mudança pessoal, transformação e crescimento. É você poder sair do dissenso para um consenso, né? Sair de uma competição para uma colaboração. Aí esse crescimento acontece. É isso. É isso aí. Pati, obrigado por hoje. Esse tema é bom, hein? A gente pode voltar nele qualquer dia desse. Dá pra gente conversar muito sobre isso. Muita coisa pra falar. Obrigado por hoje, até quinta, viu? Até quinta, e quem quiser saber mais também, tem o post lá nas minhas redes sociais, no @PatiLisboa, PAT Lisboa com Temudo. Vocês vão conseguir ler tudo isso aí que a gente tá falando aqui. Tá certo, obrigado. Beijo, até quinta.